Olá, olá! Chegou o episódio que vocês tanto pediram, querendo saber como eu e Nath nos conhecemos. Só que o temperinho desse encontro foi total a partir de um pré-julgamento. Então eu queria que você começasse se perguntando se costuma julgar o livro pela capa. Sabe quando você tira conclusões precipitadas aí sobre alguém ou alguma situação sem nem dar a chance de conhecer aquilo direito primeiro e depois falar? Então fica aí de olho em você, bora para esse papo, porque daqui eu pré-julguei muito e literalmente cuspi pro alto e caiu na minha testa. Vou te contar tudinho. O ano era 2021 e se você escutou os outros episódios aí, você já sabe que nessa época eu estava bem resolvida com a minha sexualidade e explorando aí me conhecer melhor nesse universo novo, teoricamente para mim, conhecendo pessoas, né? A minha temporada de mochilão pelo Brasil estava quase no final e pelo meio do ano aí de 2021, com a reabertura das fronteiras por conta da Covid-19, eu decidi fazer o que todo viajante estava fazendo naquela época, que era ir para o México, porque foi o primeiro país que abriu as fronteiras para depois você poder seguir para os Estados Unidos e se vacinar lá, porque a vacina já tinha saído antes, estava mais rápido, então para quem estava na estrada era mais fácil se locomover pegando a vacina nos Estados Unidos e seguindo com segurança dessa forma, beleza? Um pouco antes dessa época aí que eu tô contando de onde eu estava na minha vida, Nath até então morava na Austrália. Só que quando ela estava lá, já estava 1 ano morando na Austrália, foi para lá em 2019, isso era começo de 2020. Ela resolveu tirar férias do trabalho e fez uma viagem para a Tailândia. E enquanto ela estava nessa viagem da Tailândia, o que aconteceu? Pandemia começou. Pois é, ela não pôde voltar para a Austrália, que estava toda a vida dela ali, porque o país fechou as fronteiras. E como ela é brasileira, era tipo assim, não quero saber se você está trabalhando aqui, se está toda regularizada, fechou as fronteiras, quem saiu não entra mais. Foi isso que aconteceu. Então, ela precisou voltar para o Brasil num desses voos, sabe? Que o governo foi buscando gente de avião ao redor do mundo. Teve esse momento aí. E Nath veio para o Brasil dessa forma, esperando aí a fronteira reabrir. Então, todas as coisas dela ficaram lá. Ela só estava com o que ela tinha levado no mochilão para a Tailândia de férias, né? E ela decidiu esperar aí reabrir para poder voltar para a vida que ela tinha construído lá na Austrália. Só que esse período aí, né, que foi longo, mais longo do que a gente imaginava, ela se viu em São Paulo, de volta na casa da família, curtindo ali aquele momento, mas o tempo foi passando e ela pensou, cara, eu tô aqui no Brasil esperando, né, para voltar para minha vida, de fato, que tá tudo lá na Austrália. Então, ao invés de eu ficar aqui em São Paulo parada, eu vou conhecer meu próprio país. Vou fazer um mochilão por aqui. E foi isso que ela fez. Ela saiu de São Paulo e foi fazendo aí sentido pela costa, subindo pelo Brasil, sentido norte, nordeste. E ela percebeu que ela conseguia ali pela estrada construir uma dinâmica que funcionasse, que ela fizesse voluntariado em troca de hospedagem pela estrada, esse tipo de coisa, e aí foi curtindo cada parada ali. O engraçado é que, em paralelo, enquanto ela viajava pelo Brasil, eu também estava viajando pelo Brasil, né? Porque isso aí era meados de 2020. E eu tinha viajado bastante aí por vários locais que ela também passou e cruzou, mas a gente não se encontrava. Era muito engraçado, porque depois a gente começou a conversar sobre datas e, por exemplo, eu estava em fevereiro na Bahia, em Itacaré, e se eu não me engano, ela chegou em março. Então, assim, gente, quando é para ser, e quando não é para ser, não é para ser. Não era aquele momento ainda. E aí, o tempo foi passando, nisso que eu tô falando de eu estar em Itacaré em fevereiro, ela em março. Isso já era 2021, tá? E pensando numa cronologia, ficou mais ou menos assim.
Nath vem da Tailândia com esse voo para o Brasil em meados de 2020, fica ali com a família até fim do ano quase. Eu, em setembro de 2020, começo o meu mochilão e vou para Itacaré. Chego no ponto de Itacaré, ali na Bahia, em fevereiro de 2021. Nath chega naquele ponto por meados de março de 2021. Eu sigo minha viagem, Nath segue a dela, a gente ainda não se conhece, tá? Aí eu já contei para você que eu tava lá em Pipa, voluntariando depois disso e que tava acabando meu tempo no Brasil, certo? Eu já tinha mochilado bastante por ali e o meu próximo ponto seria ir para o México, para depois então fazer a vacinação nos Estados Unidos, beleza? Até aí, só eu que ia para fora, Nath seguia pelo Brasil viajando e eu saí do meu voluntariado lá no Rio Grande do Norte para ir para São Paulo, preparar as coisas da viagem e ir para o México. Foi assim, estamos em meio de 2021 agora. Quando eu chego no México, eu lembro que foi um momento que eu estava muito bem comigo. Sabe, na verdade nem só no México e Estados Unidos, mas sabe quando você está naquela época da sua vida que por mais que você esteja viajando sozinha, que é uma delícia, mas tem aqueles momentos de solitude, você está curtindo esse momento? Você se sente como a sua melhor companhia, que você está bem, está assim? Cara, era assim que eu me sentia. Foi uma época da minha vida assim que eu estava muito tranquila comigo, assim, estava muito gostoso de viajar sozinha comigo mesma. Então, eu fui explorando aí bastante o país, cheguei pela cidade do México, fiz vários amigos no hostel que eu estava, inclusive a gente seguiu viagem juntos e se encontrou aí em outras cidades também. Depois da cidade do México, eu conheci umas cidades mais interioranas, riquíssimas culturalmente. Eu amei conhecer, por exemplo, a cidade de Oaxaca, que é, assim, um charme à parte. Recomendo muito você ir. Depois de lá, eu fui para o litoral encontrar com os amigos argentinos que eu fiz amizade quando eu estava lá em Pipa. E eles me falaram que essa praia aí era o point dos mochileiros. Então, eu resolvi ficar nessa cidade que chamava Puerto Escondido por um tempo. Inclusive, acabei voluntariando no hostel lá que eu me hospedei, porque era o local que os mochileiros sempre ficavam, assim, sabe? Quando é o local que você quer estar rodeado daquela galera que você curte. E aí eu pedi para voluntariar, para economizar na hospedagem, porque eu queria ficar ali mais tempo. Nesse hostel, o meu trabalho na verdade, era bem divertido, porque eu tinha que promover jogos para entreter os hóspedes. Então, no geral, eram franceses ou estadunidenses que estavam ali. E o que eu tinha que fazer? Um dia fazer campeonato de vôlei na piscina do hostel. Outro dia levar a galera para ir para a praia juntos. A gente fazia muito jogo de beer pong, sabe? Que gringo gosta muito de fazer. Enfim, vários outros jogos. O negócio era que a galera se sentisse feliz e animada de estar ali. Esse era o meu objetivo e era bom que era um voluntariado fácil de fazer. Há uma coisa aqui para comentar do México que eu achei incrível. Quando eu estava lá voluntariando, aconteceu as Olimpíadas de Tóquio, porque lembra que era para ser em 2020, por conta da Covid-19, postergou para 2021. E eu estava lá neste exato momento. E, cara, eu lembro de ficar muito impressionada do quanto que os mexicanos torciam pelos brasileiros quando tinha algum de nós participando de algum esporte. Claro que quando tinha mexicanos eles torciam para eles, mas se não tinha mexicano ali naquela competição, cara, sempre nas narrações eles torciam para os países latinos, especialmente pelo Brasil. Eu achava lindo isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que a gente faz isso no Brasil? Mas eu acho sim que a gente tem essa cultura de torcer mais pelos latinos, né? Pelo menos eu tenho. Bom, saindo dessa cidade aí, que eu estava voluntariando, eu fui viajar por alguns lugares com um grupo de amigos franceses que eu fiz no hostel. Porque aquela praia que a gente estava até então, ela tinha sido fechada para uma etapa de campeonato mundial de surf e, infelizmente, não podia ficar ninguém ali no local assistindo. Eles fecharam tudo por conta que ainda estava no processo de todo mundo se vacinar. Então, eles literalmente varreram a área e ninguém podia ficar próximo do campeonato. E aí, eu larguei o voluntariado e segui viagem com essa galera francesa.
E de lá a gente seguiu para algumas praias ali, não muito longe da região. E depois a gente chegou numa cidade que é a minha queridinha do México. Esse lugar chama San Cristóbal de las Casas. Gente, que hostel incrível, que cidade fofa, que gente maravilhosa. Sério, se você puder, vai conhecer. Não é um destino, vamos dizer assim, que está muito dentro dos padrões de viagem do que você vê no México, mas todo mochileiro vai para lá e realmente, assim, nossa, me apaixonei. Infelizmente, aconteceu algo ruim que não deixou eu aproveitar todos os dias do jeito que eu queria, mas mesmo assim, já foi a minha cidade preferida, então imagina se eu tivesse 100% bem de saúde, né? Por que aconteceu? A única coisa, na verdade, que aconteceu nesse período todo no México, que foi bem desagradável, é que eles colocam muita pimenta na comida, de forma geral, né? São famosos por isso. Só que chega a ser um excesso de pimenta que eu comecei a passar mal. E no começo eu meio que ignorava isso, porque você quer entrar na cultura do país e você quer comer igual eles. Só que, cara, chegou uma hora que literalmente não deu. Eu tava nesse hostel em San Cristóbal de las Casas com um balde do lado, deitada no sofá. E eu não consegui sair esse dia pra nada, assim. Enfim, mas faz parte de viver a experiência completa do país, né? Porque eu queria comer igual eles. E, inclusive, quando eu tava voluntariando no hostel lá da praia, eles davam pros voluntários café da manhã, de graça, né? E sabe qual era o café? Eram nachos, sabe, tipo Doritos que a gente come, com molho de pimenta. Era um prato, pensa assim, um prato de refeição mesmo, não um prato pequeno. E aí aquele molho amarelo de pimenta por cima e você ia pegando e comendo isso. E era isso o café da manhã dos mexicanos. E aí eu fiquei assim, cara, eu não posso comer só isso, porque chegou uma hora que começou a me fazer muito mal. E eu fiz amizade com uma mexicana nesse hostel. E falei, o que eu faço? Tipo, eu tô passando muito mal, tal. E aí ela falou, Bruna, vamos ali no mercado que tem um negócio que vai te ajudar. Pra vocês terem ideia de quão fortes são as comidas, assim, pra gente que não tá acostumado, ele já tem no mercado um negócio que você toma, que é tipo um iogurte com alguma coisa aí, não sei explicar como funciona, mas isso acalma o estômago, é próprio para estômago irritado. E eu lembro de comprar vários, tomar todos os dias e aí me render a comer comidas, vamos dizer assim, que não eram mexicanas, né? Então, macarrão com molho que eu preparava. Eu sempre cozinhava, né? Mas eu queria provar as comidas mexicanas e naquela hora já não tava dando mais. Isso aí eu já estava uns 20 dias, pelo menos, no México, beleza? Bom, fiquei melhor, passou esse negócio da pimenta. Saí dessa região aí de San Cristóbal de las Casas, fiz outras cidades montanhosas também, até que eu cheguei em Cancún. Cancún, provavelmente você já ouviu falar, né? E eu acho que é a cidade mais turística aí do México e brasileiros vão bastante para lá. Outro dia eu volto aqui para falar mais sobre isso, porque não é um destino que é o meu tipo de viagem. Eu acho que eu já tinha ouvido falar um pouco do que era o destino e já imaginava que não ia ser o meu queridinho do país, mas eu sei que é para todo mundo, inclusive para minha irmã. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: vá e tire suas próprias conclusões, porque a gente nunca pode falar sobre um destino, sobre um local, sobre uma pessoinha, sobre uma situação, sem ter experienciado aquilo. Então, assim, para mim, que sou mochileira e que gosto de sentir a cultura daquele país, parece que você está num outro México. Você chega ali no México e faz todo esse roteiro que eu fiz, você se sente no país. Quando você chega na região de Cancún e arredores, você se sente como se estivesse nos Estados Unidos. A cultura muda, a cultura mexicana fica distante, a moeda é dólar americano, não é mais pesos mexicanos, enfim. Várias questões que me incomodam quando você está num país e sente que está em outro, mas isso é opinião minha, não quer dizer que é assim que você vai se sentir. Não tem como negar que é um mar carimbenho, assim, lindíssimo, lindíssimo. Assim, sem nem explicar, você tem que ir lá e ver. É uma coisa surreal, porque você vê nas fotos, chega lá e fala, caramba, é mais ainda que as fotos. Então, assim,
Lindo, lindo, lindo. Mas essa questão cultural, se você quer sentir o que é o México com relação à cultura, para mim ficou distante. Mas vai lá, tire sua opinião e aí você julga, beleza? Você decide o que funciona para você. Porque se eu tivesse me apegado ao que os outros falam, eu e Nath, por exemplo, não teríamos ido para o Marrocos, porque é um país que ser um casal LGBT é inaceitável. Pelo contrário, né? Então, a gente foi para o Marrocos, amou, e a gente hoje pode falar o que é o país. Então, faça isso você também. Bom, saí de Cancún e dali eu já tinha atravessado mais ou menos o meio do país, que é onde você chega pela Cidade do México, e toda a lateral direita, imaginando o mapa, seria assim. Não fiz a lateral esquerda do México. Mas aí eu peguei um voo de Cancún e fui direto para as cidades musicais dos Estados Unidos, que era um roteiro que eu já queria fazer há bastante tempo. Sempre que eu ouvia falar de New Orleans, eu ficava ali viajando, sonhando em estar naquele lugar. E foi o meu mochilão pelos Estados Unidos, foi por New Orleans, Memphis e Nashville, cidades musicais. E eu esperei as minhas 2 doses da Covid-19, né, que iam acontecer ali nos Estados Unidos. Entre uma dose e outra, que você tem que ficar 40 dias. Nesse período, eu fiz aí essa viagem, que eu fui para esses 3 destinos e depois acabei voltando para o Brasil, saindo da Flórida. Mas quando eu estava aí, no começo da viagem dos Estados Unidos, é aquele momento que o meu status de relacionamento começa a aparecer e a se transformar aí no caminho. Eu confesso que eu não tenho certeza absoluta, tá, da cidade que eu tava, mas eu acredito que era New Orleans, porque eu lembro que eu tava trocando áudios bem longos, como já era de costume, com uma amiga minha, Maiara, de Recife. E nesses áudios, eu lembro da cena que estava acontecendo enquanto eu escutava ela. Eu estava andando por uma rua, eu lembro de eu estar na calçada e passar por um estádio de futebol americano, ter gente ali treinando como se fosse da escola, sabe? E eu parar e ficar ali assistindo o treino da galera, escutando Maiara aqui no áudio. Pensa nessa cena aí. Aí assisti uns minutos ali, segui caminhando e ia respondendo aquelas mensagens da Maiara. A gente sempre se trocou muito áudio, a gente ama compartilhar reflexões sobre a vida, sabe? Eu amo essa viagem, gente, e por isso que cheguei aqui para fazer o podcast, que é o momento que eu gosto de ficar falando as coisas que passam na minha cabeça e compartilhando, aprendendo com vocês. Mas em um dos áudios que ela me enviou, nesse momento aí, ela compartilhou que ela tinha sonhado comigo e que nesse sonho eu estava namorando uma mulher. E aí eu lembro como se fosse hoje de eu rir enquanto eu estava escutando aquilo. E eu respondi para ela algo que era mais ou menos assim: amiga, eu adorei o sonho, adorei que você sonhou aí comigo, mas olha, isso tá longe de acontecer, porque eu não tô com ninguém, pelo contrário, tô naquela fase que eu tô super bem, tá solteira, tô bem comigo mesma, tô feliz. Claro, se algo acontecer, eu tô aberta pro que vier, afinal eu já tô solteira aí há um tempo, mas eu não tô envolvida com ninguém e isso me parece assim, bem distante, sabe? Não tinha um casinho, não tinha um flerte, não tinha nada acontecendo na minha vida, gente. Em relação a isso, tinha nada acontecendo. Bom, amiga, você tá escutando isso daí, Maiara? Se foi algo diferente que eu te disse, você deixa aqui, vem me corrigir, tá bom? Mas essa é a minha lembrança. Mas eu lembro da Maiara comentar que aquilo do sonho talvez fosse, sei lá, um déjà vu, né? A gente tá trocando ideias de outras coisas, aí veio isso do sonho, que podia ser uma mensagem, e a vida seguia. Bom, eu continuei minha viagem, passei pelas cidades musicais que eu tanto queria conhecer, celebrei meus 31 anos na Disney e decidi voltar para o Brasil para ver a família, mas antes fazendo uma paradinha aí em Pipa, porque ia acontecer um festival que a gente ia ficar acampados numa ilha aí e eu queria muito ir nesse festival. Eu já sabia que esse festival acontecia todos os anos, mas eu nunca estava lá, e eu falei, cara, quer saber?
Vou parar lá para ver como que vai ser esse acampamento, esse festival acampamento na ilha. Beleza, cheguei em Pipa, super à vontade, do tipo, aqui são meus amigos, né? Já é a família de estrada que eu criei, já conheço a galera aqui, me sinto mega em casa e tava lá com a galera. No dia seguinte, a gente já foi pro festival e assim que eu pisei ali, quem que eu conheço? Nath. Nath estava neste momento voluntariando naquele hostel que eu voluntariei antes de ir para o México. O mesmo lugarzinho, Nath estava ali. Só que eu lembro, né, que o festival ele durava 3 dias. E logo na primeira noite caiu uma chuva assim absurda. E eu acordo na minha barraca, eu lembro até que meu celular ele estava boiando, porque entrou a água na barraca, enfim, estava dividindo ali com uma amiga, a gente molhada, com frio, não sei o quê. E independente dessa situação, a gente não foi embora. A gente seguiu ali no festival, queria curtir com a galera, daquele jeito bem roots e precário que você possa imaginar. Todo mundo com a sua garrafa de água que tinha que levar, e a galera levou a comida já pronta para 3 dias, porque não tinha onde cozinhar. Gente, esse esquema aí, fizeram o banheiro natural, vamos dizer assim, né, para a gente usar este banheiro natural de forma apropriada. Enfim, pensa numa ilha cheia de árvore, um burro, animal mesmo, o burro que morava na ilha, era nosso companheiro lá, e uma galera acampada. Chuto que tinha, sei lá, 50 pessoas, mais ou menos isso. Esse dia que a gente acordou aí com o celular boiando, né, muita chuva, a gente tinha um passeio de barco pela ilha, pela região ali, que ia acontecer logo ali pela manhã. Então eu tava assim, empolgadíssima, a galera naquela animação, sabe? Todo mundo se preparando para entrar no barco. E eu lembro que eu tô do lado de dentro, assim, do barco, sabe? Olhando para a ilha, esperando o barco sair, a galera toda já lá no barco comigo. E eu olho para a ilha, quem tá andando? Nath. Nath tá andando para ir pegar a balsa que saía ali da ilha e voltar para Pipa lá, voltar para o hostel. E eu lembro de eu olhar e pensar, nossa, que menina fresca, né? Ela tá indo embora, tipo assim, tá, choveu, mas e daí, né? Bora seguir, vai perder o passeio aqui de barco com a galera, não sei o quê. Não fui com a cara dela de primeira, já julguei, sem nem saber o que estava acontecendo, mas não gostei de Nath. Beleza, passaram-se os 3 dias que a gente estava ali, eu voltei com o pessoal para Pipa, e aí, chegando lá, claro que eu reencontrei a Nath, né? Afinal, ela morava ali, então era natural eu encontrar, cruzar com ela todos os dias. E o engraçado é que só bem mais tarde, ali, quando a gente já estava próximas, é que ela me contou o porquê que ela foi embora do festival, né? E o que aconteceu foi que ela estava dormindo numa rede. Ela não levou barraca, ela levou rede, pendurou aí numa árvore. E aí, minha gente, imagina como que foi a noite dela. Se para mim, que estava dentro de uma barraca, alagou dentro da barraca e estava muito frio com toda aquela chuva, ela estava numa rede. Imagina o que foi a noite daquela garota na rede. E aí eu falei, caramba, Bruna, você ficou julgando da menina ter ido embora. Mas assim, não tinha como ela seguir os outros dias, porque imagina se chove de novo, como que ela vai passar 3 dias dormindo assim? Mas é isso, né? Eu contei que eu achei ela fresca, ela falou que ela me notou ali no festival porque eu estava ajudando a galera a montar os acampamentos e que ela me achou prestativa. Eu achei muito engraçado, muito curioso eu ter chamado a atenção dela, porque eu estava ajudando a carregar as coisas do barco para a ilha, sabe? Organizar o local com a galera, enfim. A última coisa que eu ia imaginar é que alguém ia me olhar por esse ângulo. Então, enfim, foi assim que Nath me notou. Ou seja, bem longe daquela ideia romântica, apaixonante que vocês devem ter pensado aí, o nosso primeiro contato foi assim, viu? E até virar relacionamento, muita coisa aconteceu. Por isso que eu queria te dizer que o tal ditado de não julgar o livro pela capa é bem verdade,
Porque quem diria que a tal menina fresca ali iria fazer eu me apaixonar por ela, né? E quem diria também que essa tal menina prestativa viraria algo além do que só alguém que estava ali ajudando a galera. E talvez você esteja aí tirando suas conclusões precipitadas sobre alguma situação, sobre alguém. Mas, cara, pensa assim, se você se colocar aberta para ouvir, conhecer, então depois você julgar, você pode acabar conhecendo um novo destino que você vai se encantar, ou mesmo muita gente te dizendo que é perigoso para uma mulher ir sozinha, você pode ir lá e tirar suas próprias conclusões sobre aquele espaço. E não se definir pelo que o outro vai fazer, pelo que o outro diz sobre o que é aquilo. É muito mais legal quando a gente consegue falar de um assunto com propriedade de causa, né? Vamos dizer assim. Ou talvez até, sabe aquela sua amiga que acontece de ter um déjà vu aí, uma mensagem do seu futuro, sem você nem saber se é verdade? Esteja aberta para ouvir. Esteja aberta para o que tiver que vir aí no seu caminho. Não torna aquilo algo de julgamento, questionando que se pode ou não se tornar realidade, né? Porque talvez aquilo seja o princípio de você cruzar com alguém que talvez de primeiro momento não te caiu muito bem, mas se você permitir dar outra chance, ouvir mais ao invés de falar, talvez aí você também vai se apaixonar, não é não? Quem sabe o amor da sua vida está aí bem do seu ladinho e você está ignorando essa pessoa porque ela é a puxa-saco do chefe, ou porque ela fala demais, ou porque ela canta de um jeito que te irrita, qualquer coisa. Às vezes é isso que a gente faz. Então não faça como eu, tá? Tenta olhar para a vida aí de forma mais ampla, dá oportunidade para tudo que tiver aí pelo seu caminho, vive aquilo, analisa e você depois decide o que é melhor para você. Só assim você pode ter firmeza da sua escolha e não ficar remoendo aquilo que no futuro pode ser aquela frase, né? Ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tentado aquilo? Sabe quando a gente fica assim? Nesse limbo, assim, revivendo e remoendo uma história. Bom, eu fico feliz de hoje estar aprendendo mais essa lição, de não julgar antes e de ter tido tempo, né, de reconstruir essa minha história com a Nath, porque esse foi só o começo de como a gente se conheceu, aonde a gente se conheceu. Muito simbólico para mim eu ter cruzado com ela no local que eu mais fiquei no meu mochilão, e também de ter decidido voltar para lá, né? Uma coisa que nem fazia parte do meu roteiro, voltar para lá depois do México, mas o festival ter me levado para aquele encontro. Então eu acho que tem várias coincidências ao longo dessa história aí, que se a gente se perguntar, putz, por que a gente não se cruzou antes? A gente estava circulando pelos mesmos locais, a gente tem o mesmo estilo de viagem, né? Várias coincidências que eu não acredito que sejam coincidências, mas a arte do encontro, ela vai levando a gente no momento que tem que ser. E eu acho que o festival era o momento que eu e Nath, a gente estava prontas para se conhecer, vamos dizer assim. Mas para te contar mais como essa história evoluiu, a gente vai se encontrar aqui na semana que vem para saber como de fato eu e Nath começamos, beleza? Então até semana que vem, a gente se vê na BR.